Ninguém percebeu quando tudo começou, em algum ponto da nossa história profunda, muito antes de qualquer traço de escrita, mitos ou ferramentas refinadas. Uma alteração microscópica apareceu dentro do DNA de um homem comum. Não houve luz repentina, mudança imediata ou salto visível na inteligência. Apenas uma cópia imperfeita de um trecho genético, silenciosa, carregada adiante, como se nada tivesse acontecido. O que parecia um erro de duplicação acabou-se tornando o ponto de inflexão mais decisivo da linhagem humana. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado a você que já faz parte da comunidade. Gratidão. Enquanto espécies como Australopithecus e os primeiros Homo lutavam para sobreviver em savanas imprevisíveis, a maioria das mutações não significava vantagem alguma. A grande parte desaparecia com o tempo, eliminada pelo acaso ou pela própria seleção natural. Porém, essa pequena duplicação não se perdeu. Ela continuou passando de geração em geração, preservada em populações que ainda nem imaginavam fabricar instrumentos complexos ou planejar estratégias de caça em grupo. A mutação não transformou imediatamente essas comunidades, mas plantou uma nova possibilidade biológica. Com o passar de milhares de anos, descendentes daqueles indivíduos começaram a demonstrar algo diferente. Não surgiram superhabilidades repentinas, sim um ritmo mais acelerado no desenvolvimento cerebral. Durante a fase embrionária, o tecido responsável por formar o neocórtex recebeu um impulso extra para multiplicar células progenitoras. Nada disso era visível externamente, mas cada nascimento carregava uma arquitetura cerebral um pouco mais ampla, capaz de comportar novas conexões. Essa expansão gradual não dependia de cultura ou aprendizado. Era uma alteração estrutural fixa, transmitida pelo sangue. O ambiente africano, marcado por mudanças climáticas severas, exigia adaptação constante. A sobrevivência deixou de depender apenas da força física. Começou a favorecer indivíduos capazes de antecipar riscos, memorizar rotas e cooperar com maior eficiência. A mutação se encaixou perfeitamente nesse cenário de pressão. Pequenas diferenças comportamentais passaram a gerar grandes vantagens. Planejar antes de agir, compartilhar alimento, criar alianças. Cada uma dessas respostas aumentava a chance de que o gene continuasse existindo. Nesse ponto, ainda não existia linguagem articulada, nem pensamento simbólico. No entanto, o cérebro se transformava lentamente em uma plataforma pronta para receber capacidades futuras. Podem ter surgido estratégias de caça mais coordenadas, divisão de tarefas mais eficiente, características impensáveis para outros primatas. A seleção não escolheu a mutação por torná-los mais inteligentes. Ela favoreceu comportamentos que prolongavam a vida. O resto foi consequência. Quando os primeiros representantes de Homo heidelbergensis apareceram, a diferença já estava profundamente enraizada. O crânio acomodava um volume maior e o padrão de crescimento cerebral não seguia o dos primatas próximos. Ainda assim, os homininos não sabiam que carregavam uma espécie de gatilho evolutivo que nenhum outro animal possuía. Esse evento único continuou avançando silenciosamente no tempo até chegar a Neandertais e mais tarde a nossa própria espécie. O que começou como uma falha acidental se tornou a semente da expansão cognitiva que mudaria a história da Terra. Nenhum fóssil isolado mostra o instante exato dessa transformação, mas os estudos genéticos atuais revelam que sem essa duplicação, o cérebro humano jamais teria alcançado a complexidade que hoje define quem somos.
E essa é apenas a origem. O próximo capítulo revela como pesquisadores descobriram esse gene porque ele só existe em humanos e neandertais. Durante muito tempo, a história da evolução humana foi reconstruída apenas com ossos, ferramentas e fragmentos de culturas antigas. Parecia impossível obter qualquer resposta sobre processos invisíveis, como alterações genéticas, ocorridas há centenas de milhares de anos. A mudança começou no início do século XX, quando o avanço no sequenciamento permitiu comparar o DNA humano com o de chimpanzés, gorilas e outras espécies próximas. A expectativa era encontrar pequenas diferenças, acumuladas ao longo do tempo, mas ninguém imaginava que entre elas existiria uma mutação exclusiva capaz de alterar profundamente o desenvolvimento do cérebro. Pesquisadores identificaram um gene inesperado que não aparecia em nenhum outro primata vivo. Ele foi nomeado REGAPUM-B, e sua origem não estava associada à criação de um gene completamente novo, sim a uma duplicação parcial de outro gene já existente. Durante esse processo, um trecho foi copiado de forma incompleta, resultando em uma versão modificada, diferente da maioria das cópias que se tornam inúteis ou silenciosas. Essa alteração passou a produzir uma proteína funcional e ativa. O detalhe surpreendente é que essa proteína não possui o mesmo comportamento da original, o que a transformou em uma peça totalmente nova dentro da maquinaria celular. Para confirmar a exclusividade desse gene, cientistas analisaram o material genético de neandertais e denisovanos, extraído de fósseis bem preservados. Os resultados mostraram que o gene estava presente nesses grupos, mas ausente em chimpanzés e bonobos, indicando que a mutação surgiu após a separação entre os ancestrais humanos, os demais primatas. Porém, antes da divergência entre neandertais e Homo sapiens, isso coloca sua origem em um intervalo aproximado entre 1,5 milhão e 800 mil anos, coincidindo com o aumento gradual da capacidade craniana observada nos registros fósseis. A descoberta não foi suficiente por si só. Era necessário entender o efeito da mutação, já que um gene pode existir sem produzir qualquer impacto relevante. Para isso, equipes internacionais utilizaram modelos experimentais como culturas de células, tronco e organoides cerebrais, estruturas que reproduzem o desenvolvimento neural em miniatura. Quando o gene ARHP11B foi ativado, nesses modelos, o número de células progenitoras no neocórtex aumentou de maneira significativa. Esse tipo de célula é responsável por gerar neurônios durante a formação do cérebro, e sua multiplicação resulta em maior espessura e expansão da superfície cortical. Em estudos posteriores, o gene foi introduzido em embriões de animais que não possuem dobras no cérebro. O resultado chamou a atenção da comunidade científica. Surgiram padrões semelhantes às convoluções encontradas em humanos, indicando que a mutação interfere diretamente no processo que determina a arquitetura cerebral. Esse efeito não cria novas habilidades por si só, mas fornece uma estrutura mais ampla para que milhões de conexões adicionais se formem ao longo da vida. O impacto dessa descoberta foi imediato. Até então, acreditava-se que a complexidade cognitiva humana era resultado de uma combinação gradual de pequenas mudanças ao longo de milhões de anos. Porém, o HPSB mostrou que um único evento genético pode desencadear transformações profundas. Mesmo assim, os pesquisadores não consideram esse gene responsável exclusivo pela inteligência humana. Outras mutações, como o SERGAP2C, também influenciaram a formação das sinapses e o ritmo de maturação neuronal. A novidade é que, pela primeira vez, a ciência conseguiu observar como uma alteração específica
contribuiu para a expansão do cérebro. Essa revelação não veio de escavações, mas do código escondido dentro de cada célula humana. A história evolutiva deixou de depender apenas de fósseis fragmentados e passou a ser reconstruída, molécula por molécula. O que a ciência encontrou não foi uma explicação mística sobre consciência ou linguagem, e sim um mecanismo concreto, verificável e surpreendentemente simples. Uma duplicação que não deveria ter acontecido, mas aconteceu e abriu caminho para tudo que veio depois. No próximo capítulo, a transformação deixa de ser apenas genética e passa a influenciar comportamento, sobrevivência e o surgimento de capacidades que nenhum outro animal desenvolveu. A expansão do cérebro não foi apenas um evento biológico isolado. À medida que o neocórtex se tornou mais extenso e capaz de sustentar redes neurais complexas, o comportamento dos homininos passou a se transformar de forma lenta, porém constante. Essa mudança não ocorreu da noite para o dia. Ela se espalhou ao longo de milhares de gerações, alterando a maneira como grupos se organizavam, resolviam problemas e exploravam o ambiente. A mutação não criou inteligência instantânea. Ela forneceu a infraestrutura necessária para que novas capacidades surgissem quando as pressões ambientais exigissem respostas mais sofisticadas. Os primeiros sinais dessa transição podem ter aparecido ainda em populações de Homo erectus. Esses grupos começaram a fabricar ferramentas com maior precisão, utilizando técnicas de lascamento mais controladas do que seus antecessores. A fabricação de instrumentos do tipo acheuense, como machados de mãos simétricos, sugere planejamento motor e compreensão espacial. Essa tecnologia se manteve estável por mais de 1 milhão de anos, indicando que o cérebro já estava em processo de reorganização, mesmo que ainda não houvesse criatividade explosiva ou inovação constante. Com o tempo, populações descendentes desenvolveram estratégias de caça mais elaboradas. Em algumas regiões, evidências apontam para a construção de armadilhas naturais, coordenação entre indivíduos para cercar grandes presas. Isso exige memória de longo prazo, antecipação e comunicação gestual eficiente. A mutação genética não controlava essas ações diretamente, mas ampliava o potencial cerebral para que comportamentos complexos fossem aprendidos e transmitidos. Quanto mais o cérebro conseguia lidar com informação, maior era a vantagem de viver em grupos coesos. Em Homo heidelbergensis, a transformação se tornou ainda mais evidente. O aumento do volume craniano coincidiu com indícios de cooperação. Durante períodos de escassez, fósseis revelam indivíduos com fraturas cicatrizadas e dentes perdidos que permaneceram vivos por muitos anos, algo improvável sem cuidado coletivo. Essa característica social não surge sem uma capacidade cognitiva que reconheça valor no outro. A seleção natural não favorece apenas força ou rapidez. Ela também premia quem mantém o grupo funcionando como unidade. Os neandertais herdaram esse mesmo gene e levaram certas habilidades a um nível impressionante. Produziram ferramentas específicas para diferentes tarefas, dominaram o fogo com eficiência e ocuparam ambientes extremos durante a era glacial. Evidências arqueológicas mostram o uso de pigmentos minerais, possível manipulação simbólica, ainda que não tão extensa quanto a dos Homo sapiens. Isso demonstra que a mutação não era exclusiva da nossa espécie e que sua presença não determinava, por si só, o surgimento de linguagem articulada ou pensamento abstrato. O contexto ecológico, a densidade populacional e a transmissão cultural também moldaram os resultados. Quando o Homo sapiens finalmente emergiu na África, o cenário genético já estava preparado, mas algo
adicional aconteceu. A conectividade interna do cérebro aumentou não apenas em volume, mas em eficiência. O neocórtex passou a integrar áreas responsáveis por memória, socialização e percepção sensorial de maneira mais rápida. Essa reorganização permitiu aparecimento de símbolos, arte rupestre, ornamentos corporais e rituais funerários, práticas que exigem imaginação, representação mental e noção de identidade coletiva. O gene não criou cultura, mas tornou possível uma forma de cognição inédita na história do planeta. Nesse período, o surgimento de linguagem estruturada se tornou uma vantagem decisiva. A comunicação deixou de depender apenas de gestos, vocalizações simples e passou a transmitir conceitos mais precisos, incluindo instruções, histórias, regras. A linguagem ampliou a capacidade de armazenar conhecimento entre gerações, reduzindo a necessidade de reaprender tudo a cada ciclo. Assim, a evolução biológica encontrou um novo motor, a evolução cultural, muito mais rápida e cumulativa. A mutação que começou como um desvio acidental finalmente alcançou seu impacto máximo. Ela não foi o único fator responsável pela expansão da mente humana, mas sem ela, o cérebro jamais teria atingido a complexidade necessária para sustentar imaginação, cooperação profunda e inovação tecnológica contínua. No próximo capítulo, surge a questão que ainda intriga a ciência moderna: se uma única alteração pode transformar nossa espécie, o que ainda está escondido no nosso genoma e até onde essa história pode continuar. Compreender a origem dessa mutação não encerra a história. Na verdade, abre uma série de perguntas muito maiores. A ciência já sabe que o RHP11B contribuiu para a expansão do neocórtex, mas isso não explica totalmente por que Homo sapiens desenvolveu criatividade explosiva, enquanto os neandertais, mesmo compartilhando o gene, permaneceram mais estáveis em comportamento e tecnologia. Essa diferença sugere que o destino de uma mutação não depende apenas do que ela faz no corpo, e sim de como interage com o ambiente, cultura e demografia. A evolução não é uma linha reta, é uma rede de possibilidades onde pequenas variações podem permanecer silenciosas durante centenas de milhares de anos até encontrarem condições favoráveis para se manifestar. Hoje, pesquisadores investigam se outras duplicações semelhantes atuaram em conjunto, criando uma espécie de pacote evolutivo. Genes como SEG2C, que reduz a velocidade de maturação dos neurônios e prolonga o período de formação da sinapses, provavelmente colaboraram para aumentar a flexibilidade cognitiva, aprendizado prolongado durante a infância. Já o NT2NL, também exclusivo de humanos, influencia a proliferação de células progenitoras, pode ter intensificado ainda mais a expansão cortical em vez de um único gatilho. A evolução humana parece ter sido resultado de uma sequência rara de eventos improváveis que, ao se acumularem, construíram um cérebro capaz de abstração e planejamento de longo prazo. Apesar disso, ainda existe um limite claro sobre o que se pode afirmar. A inteligência não pode ser atribuída a um gene isolado e muito menos interpretada como inevitável. A maioria das mutações permanece neutra ou até prejudicial, e o fato de uma alteração ter sido preservada não significa que havia um objetivo determinado. A seleção natural age apenas sobre sobrevivência e reprodução. Todas as capacidades que hoje consideramos extraordinárias surgiram como subprodutos de necessidades básicas. Nada na biologia garante que a evolução continuará produzindo cérebros maiores ou sistemas cognitivos mais avançados. Em alguns cenários, complexidade excessiva pode até se tornar desvantagem. O que realmente muda é o ponto de vista.
Pela primeira vez, a espécie humana tem acesso ao próprio código biológico e a possibilidade de manipulá-lo. Técnicas como edição genética e modelagem de organoides permitem observar processos antes invisíveis e levantar questões éticas profundas. Até onde devemos ir? Que significa alterar algo que levou milhões de anos para surgir naturalmente? Se uma duplicação aleatória ajudou a criar as bases da nossa mente, não existe garantia de que intervenções futuras sejam previsíveis ou controláveis. A fronteira entre conhecimento e risco nunca esteve tão estreita. Ainda assim, compreender essa mutação muda a forma como enxergamos nossa origem. Não somos resultado de um plano grandioso, e sim de uma cadeia de acasos que, por coincidência, se somaram no momento certo. Um pequeno trecho de DNA, copiado de maneira imperfeita, acabou abrindo caminho para a linguagem, memória simbólica, arte, matemática, medicina e todas as narrativas que definem a história humana. Saber disso não diminui nossa complexidade. Pelo contrário, revela que eventos aparentemente insignificantes podem transformar o destino de uma espécie inteira. A ciência continua investigando o que mais está escondido no genoma humano. Existem regiões ainda sem função conhecida, duplicações, silenciosas mutações antigas que talvez nunca tenham sido ativadas. Cada nova descoberta aproxima a humanidade de compreender não apenas de onde veio, mas o que ainda pode se tornar. A evolução não terminou, ela apenas mudou de ritmo. E agora ocorre também através do conhecimento. Se você quiser continuar explorando mistérios que a genética ainda não explicou, acompanhe o próximo vídeo e deixe seu apoio aqui. A história do nosso cérebro está só começando e tem muito mais esperando para ser revelado. Esse tipo de descoberta te surpreende. Deixa o like e se inscreve no canal Raiz Primitiva. Ainda temos muito o que explorar. Nos vemos no próximo episódio.